Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de setembro de 2025. A OTAN está em guerra com a Rússia e negociações com a Ucrânia interrompidas. E também vamos discutir um erro estratégico de Putin e assuntos interessantes, vocês vão gostar. Peço a vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, porque aqui vocês verão a verdade. Peço a todos que deem um like e compartilhem com suas redes sociais, distribuam para pelo menos 10, 20 pessoas aquele acordo que eu informalmente pedi para fazer com vocês, quantas pessoas vocês puderem, porque está dando resultados, mais gente está se inscrevendo, inclusive mais gente assiste e mais gente se inscreve, porque gosta dos assuntos que vê. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A OTAN está efetivamente em guerra com a Rússia, as negociações foram interrompidas. Quem disse isso? Ontem, segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou na segunda-feira que a OTAN está em um conflito de fato com a Rússia. Isto é óbvio, disse ele, e não requer nenhuma evidência adicional. A OTAN está de fato envolvida nesta guerra, fornecendo apoio direto e indireto ao regime de Kiev, disse Dmitry Peskov na segunda-feira, enquanto ele falava com repórteres. Portanto, podemos afirmar, continuando o Peskov, com absoluta certeza de que a OTAN está em guerra com a Rússia, acrescentou ele. O porta-voz do Kremlin, ele afirmou que não houve progresso na organização de uma cúpula Rússia, Estados Unidos da América e Ucrânia. A Rússia ainda mantém seu interesse, falou ele, e prontidão para resolver a crise ucraniana por meios políticos e diplomáticos, disse ele quando foi questionado pelos repórteres sobre a declaração do presidente Donald Trump, de que sua paciência estava se esgotando. E vocês vejam, eles falam na realidade uma mentira. Primeiro, não é uma crise, é uma guerra. E é uma guerra que eles não chamam de guerra, eles chamam de operação especial, né? Então, a Rússia é feita de mentiras, é feita de embromações, de enrolações, né? O termo embromado a gente quase não ouve nos tempos atuais, mas era um termo muito usado alguns anos atrás. Então, eles na realidade estão embromando, porque a Rússia quer toda a guerra, ele quer continuar a guerra, ele quer sangue, porque ele quer conquistar a Ucrânia, apesar de já terem fracassado nos seus avanços em todo o teatro de operações. E aí, diz ele, que sobre essa declaração do Trump, ele disse que, quando ele disse que a paciência do Trump estava se esgotando, o repórter falou, aí o Peskov respondeu: Kiev está retardando artificialmente o processo. Ou seja, quem não quer negociar, mas quem já disse, ele inclusive, semana passada, ou retrasada, ele disse que eles vão fazer uma pausa das negociações. No momento, eles não têm mais interesse em negociar. Ele que falou isso. Então, dá para ver claramente de que o interessado em negociar é a Ucrânia, que já propôs, está pressionando datas, mas o problema de Moscou é que Moscou, o ditador da Rússia, eles querem tudo. Eles querem negociar, mas só para a Ucrânia vai lá e referenda o que eles querem. Se retira das áreas ocupadas e eles ficam com tudo, simplesmente. E eles não é uma paz, é um cessar-fogo. Por quê? Porque ele quer continuar a guerra depois. E ainda nessa entrevista, o Peskov afirmou que não há flexibilidade na posição ucraniana. Não há prontidão do regime de Kiev para iniciar uma discussão séria. Há apenas apelos para uma reunião imediata, visando um impacto emocional. O cara mas ele fala o que o chefe manda, né? O chefe dele chama-se Vladimir Putin, o homem mais poderoso da Rússia, é um criminoso que está fazendo barbaridades na Ucrânia. E ele faz parte dessa máfia do Kremlin, né? E aí ele ainda responde: quaisquer reuniões desse tipo, quaisquer contatos de alto nível, devem ser bem preparados.
para consolidar o trabalho feito com antecedência em nível de especialistas, disse Peskov. Nem o regime de Kiev, nem os europeus estão prontos para lidar com isso. Então, só eles que estão prontos para lidar. Então, como Kiev não está pronto, a Europa não está pronta, ele não quer negociar. Então, mandou um recado claro, né, de que não há negociação e eles não vão negociar. Embora que eu, na minha modesta análise, minha modesta opinião, eu acredito que a Rússia só vai parar quando, de fato, a economia colapsar. Eles já estão em colapso, mas eles estão tapando buracos. O buraco maior que eles têm hoje é na guerra. E ele pega de todas as áreas da economia, o ditador da Rússia, e vai tapando o buraco. Inclusive, ele teve uma reunião na semana passada, se não me engano, na sexta-feira, com o principal banqueiro da Rússia, e os dois se desentenderam. O Putin se desentendeu com o banqueiro. Por quê? Porque o Putin falou a verdade para empresários e banqueiros estrangeiros do que está acontecendo na economia da Rússia. E o Putin chamou a atenção dele. Chamou ele no Kremlin, tratou-o como um subordinado, e ele é um cara da iniciativa privada, ele não é governo, mas é um oligarca, sem dúvida nenhuma. Talvez deva favores ao Putin, à KGB, e o Putin chamou a atenção que ele não poderia dar aqueles dados, aqueles números sobre a economia da Rússia, que mostram que, na realidade, a presidente do Banco Central já fez isso. E também além da presidente do Banco, o ministro das Finanças fez isso naquela reunião de países do grupo Valdai, que aconteceu na Rússia alguns meses atrás. E ele apenas repetiu isso porque ele não quer perder o seu banco. A verdade é essa. E nem outros banqueiros privados querem perder o banco. O Peskov alertou ainda, numa reunião de líderes, que sem uma preparação é inútil. Então eles querem um monte de reuniões para eles ganhar tempo a nível mais baixo, como estavam sendo, né? A Ucrânia não mandou ministro, eles não mandaram ministro nenhum, vão lá, vão continuar a troca de prisioneiros, se houver prisioneiros, né? Acho que sempre há prisioneiros, e vão fazer apenas as trocas. Então essa é a situação, uma situação difícil, porque não há negociação, e como eu sempre digo, a Rússia só vai parar quando ela não puder avançar mais. E eu acredito que isso vai ser feito através da economia, como disse há pouco. Agora, eu acho que o Putin cometeu um erro estratégico em outro assunto. Porque já está se discutindo para a OTAN declarar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Por que está se discutindo? Porque, ora, bem recentemente, nós noticiamos no canal também, vocês viram na outra imprensa, em outros canais, de que a Polônia foi atacada por 19 drones russos. E a Romênia foi atacada por um drone na noite anterior. E eles negam da Romênia, diz que é a Ucrânia, quando na realidade as suspeitas de onde veio o drone recaem tudo sobre a Rússia, né? Mas ele cometeu um erro estratégico fazendo esses ataques, na minha opinião. E até por causa dessas discussões que eu acho que não vão acontecer o que estão propondo. O voo dos drones sobre a Polônia dá aos países da OTAN todos os motivos para declarar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Essa resposta é absolutamente lógica, a sua provocação é os propósitos de segurança da OTAN. Na verdade, o próprio Putin criou as bases para isso e suas ameaças são sem sentido, visto que ele já demonstrou agressividade. Não está apenas na retórica. Ele já mandou, isso é uma invasão, na realidade, do espaço aéreo, como se fosse uma invasão de território. Embora que é claro que tal medida aumenta o nível de escalada, se a OTAN fizer, mas também pode aproximar o congelamento da guerra, né? Mas não acredito que vai acontecer. O próprio Putin é o culpado por criar um protesto para isso se acontecer. Portanto, ele não tem nada para elevar a temperatura em resposta a essa decisão. Mas não há ameaça direta à Federação Russa aqui. Apenas foram drones que, lógico, que caracteriza, mesmo porque ele fazia retórica contra a OTAN e agora invadiu de fato. E as ações da OTAN seriam justificadas e retaliatórias, sem dúvida nenhuma. Mas a OTAN precisa assumir uma posição mais firme. Ela está muito frouxa. É verdade que há uma nuance, a OTAN não tem coragem. Disso, né?
Ela não tem coragem, por causa disso eu acho que não vai fazer. Portanto, esperar que eles se aproveitem desse erro colossal de Putin é inútil. A OTAN está fazendo muitas reuniões, deve estar fazendo mais reuniões sobre isso também, mas eu acho que não podiam se aproveitar desse erro. O Putin ia balançar, sem dúvida nenhuma, mas eles têm medo. A Ucrânia tem repetidamente apelado aos parceiros ocidentais para que implementem essa zona de exclusão aérea para reduzir a capacidade militar russa de atacar alvos ucranianos pelo ar. Membros da OTAN enviaram armas para a Ucrânia, mas é improvável que se aproxime de qualquer ação militar, porque seria uma ação militar aérea. Ou seja, se um drone entrasse no espaço aéreo ucraniano, teria que ser abatido. Então essas discussões, na minha opinião, não vão dar em nada, porque eles têm medo, né? É uma guerra que tem muitas repercussões, acredito que é a principal guerra que está acontecendo hoje, tem outras acontecendo, e essa zona de exclusão eu acho que não vai acontecer nada, eles podem discutir, eu acho que essa discussão vai morrer logo, inclusive, mas está posto o problema aí, e acredito que a Ucrânia vai ter que continuar se virando. A grande vantagem é que acho que ia diminuir bastante os ataques a civis. No teatro de operações, acho que ia ficar mais ou menos como está. Eles têm ataques aéreos lançados por bombas guiadas contra as posições ucranianas, né? Isso acontece normalmente, mas esses drones voando contra alvos civis, contra casas, contra edificações, ia diminuir muito, ia ter menos baixas e menos vítimas civis, entre mortos e feridos. Mas não acredito que a OTAN vai implementar isso. Mas esse foi um erro estratégico de Putin, que numa outra situação poderiam implementar. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Conto com vocês, vocês viram a verdade, compartilhem para bastante gente que vocês puderem, quanto mais melhor. Ajude o canal a fortalecer. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.